Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia, do projeto Conquistar, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia e nós vamos ter aqui um momento importante do nosso Conquistar com o nosso conteúdo de filosofia. Acompanhamos aí. Aula 2, nós vamos falar um pouco sobre o título da nossa aula. Antes de Sócrates era assim. Assim como objeto do conhecimento, os filósofos pré-socráticos. Então agora vamos para a nossa grande dúvida, para a gente iniciar aqui a nossa aula com bastante fervor e entusiasmo. Vamos lá! Muito bem, pessoal, então estamos aqui agora para trazer uma dúvida para vocês, colocar uma dúvida na cabeça de vocês. Essa seguinte indagação aqui, ó. O que se perguntaram os primeiros filósofos? Hein? O que eles se perguntaram? Nós temos que pensar. Pensem e daqui a pouco a gente volta para a gente conversar sobre esse tema. Vamos tirar então nossas dúvidas agora. Na verdade, ficou uma dúvida aí no ar, sobre os primeiros filósofos. O que eles pensaram, logo no início, do conhecimento, da busca pelo conhecimento da realidade. Então, o que pensaram os primeiros filósofos? Essa é a nossa dúvida. Então, vamos agora tirar essa dúvida? Então, vamos acompanhar aqui o momento do nosso tira-dúvida, observando aqui algumas indagações que vai nos ajudar, então, a compreender o que pensaram os primeiros filósofos, Os primeiros filósofos, então, eles estão dentro de um momento que eles vão passando, da ideia mítica para a ideia racional. Então, eles começam a pensar mais racionalmente. E eles estão deixando de lado as ideias da mitologia. Aquelas ideias, que relacionavam aos deuses, a criação das coisas. Agora eles estão analisando de uma maneira mais filosófica. Então eles começaram a olhar para o mundo, olhar para a realidade, e seres humanos, animais, a natureza. E eles começaram a se perguntar, por que os seres humanos e todos os seres vivos nascem e morrem? Por que os seus semelhantes dão origem aos outros semelhantes? De uma árvore nasce uma outra árvore, de um cão nasce outro cão, de uma mulher nasce uma criança. Tudo isso, pessoal, foi observado na realidade, Foi observado no mundo. Então, essa realidade que foi observada, ela justamente levou os primeiros filósofos a indagar de onde que vieram as coisas. Então era isso que eles se perguntavam. Mas tem mais coisas ainda que vamos acompanhar, continuando. Por que os diferentes também parecem fazer surgir os diferentes? Por exemplo, nós temos o dia e nós temos a noite. Nós temos o inverno e nós temos também o verão, que faz aparecer, e surgir, por exemplo, uma primavera. Um objeto escuro que se clareia, como o passar do tempo. Um objeto claro que escurece, também com o passar do tempo. Então, olhando para essa natureza, olhando para esse mundo, esses primeiros homens, esses primeiros pensadores, eles começaram, então, a se perceber no mundo
e dizer de onde que vem tudo isso, para onde que essas coisas vão, qual é a origem do universo, qual é a origem do próprio ser humano, por que as coisas são diferentes. Então foi olhando para o mundo, olhando à sua volta, que eles começaram a fazer as suas indagações e depois também tirando as suas conclusões. Mas tem mais pergunta ainda pela frente, vamos acompanhar. Ó. Por que tudo muda? Por que as coisas mudam com o tempo? A criança, ela nasce, né? Mas ela se torna uma pessoa adulta. Ela amadurece, ela envelhece e depois ela desaparece. A paisagem, ela é cheia de flores na primavera. Ela vai perdendo o verde e as cores do outono até ressecar-se e retorcer-se no inverno. Então você percebe que outro aspecto também da realidade que foi indagada pelos primeiros filósofos, que eles se perguntavam, era por que as coisas mudam com o tempo. Por que uma coisa hoje ela está aqui de uma maneira, com uma fisionomia, com um tamanho, com uma cor, e com o tempo ela vai se transformando, ela vai se modificando. A vida, né? Por que a vida desaparece assim, do nada? Então eles começaram a indagar essa realidade e essas perguntas foram então cada vez mais se aprofundando para que eles pudessem buscar uma resposta. Então, essas perguntas os primeiros filósofos se fizeram. E se fizeram sempre olhando agora para uma explicação racional e não uma explicação voltada para a ideia mitológica, a ideia de seres supremos, né, que fazem com que as coisas se transformem e se modifiquem. Então, essas indagações, elas foram cada vez mais instigando a curiosidade humana. Continuando, vamos ver mais um pouquinho aqui, ó, o que esses homens pensaram, né? Por exemplo, por que um dia luminoso e ensolarado, de céu azul e brisa suave, repentinamente se torna sombrio, coberto de nuvens, varrido por ventos furiosos, tomado pela tempestade, pelos raios, pelos trovões? De onde vem, né, tudo isso? Vocês sabem que no período da mitologia, por exemplo, o tempo, os trovões, né, tinham deuses que eram aqueles que traziam os trovões, né? Por exemplo, Thor. Thor era o deus trovão. Então tudo estava ligado com o Deus, né? Os primeiros filósofos começaram a pensar de uma maneira diferente e indagar de onde que vem tudo isso. Por que o mundo se transforma? Por que o mundo se modifica? Então, de repente está dia e o tempo vai passando e vai anoitecendo, né? De onde vem essa noite? Antes a explicação era voltada para uma explicação teológica, né? Teocêntrica, voltada na ideia de Deus. Agora não, agora é uma visão mais antropocêntrica, uma visão mais voltada para a razão humana, que busca uma resposta mais plausível, né, para os seus questionamentos. Então, os primeiros filósofos, eles foram grandes indagadores, né, primeiros indagadores de tudo. Esses filósofos, chamados pré-socráticos, porque eles vieram antes de Sócrates, eles buscavam na natureza o elemento primordial, que eles chamavam de arqué. O que era o arqué para os primeiros filósofos? Era o princípio de tudo, o que deu origem a tudo. O que deu origem ao homem, o que deu origem às coisas, os objetos da natureza. Então vamos ver aí quem que esses pensadores disseram sobre isso. Qual foi o primeiro princípio de tudo? De onde veio as coisas? Então vamos lá, nós temos Tales de Mileto. Vou apresentar para vocês aqui, ó. Tales de Mileto foi um dos primeiros filósofos da natureza, que ele disse que a origem de tudo vinha da água. A água é que deu origem à planta, aos animais, a tudo que existe no mundo. Porque a água, ela tem estágios, né? Ela pode se tornar gelo, ela pode se tornar fumaça, né? Ficar gasosa. Então ele colocou esse elemento primordial, o arqué, como se fosse a água.
Ao contrário dele, nós temos outros, né? Por exemplo, como o Heráclito, que vai dizer que não era água, mas era o fogo, porque o fogo, ele causa chamas, ele causa cinza, né? Ele traz a cinza das coisas. Então, esse elemento foi que deu origem a tudo no mundo. Depois nós temos outro pensador também, o Anaxímenes. Ele vai dizer que não foi nem a água e nem o fogo, ele vai dizer que foi o ar que nós respiramos. Ele vai dizer que o ar é vida, o ar movimenta as coisas, né? Você vê o ar através do movimento de uma planta, de uma árvore, quando chega aquela ventania. Então, isso deu origem a todas as coisas do mundo. Então, não foi nem a água e nem o fogo para o Anaxímenes, foi o ar. Olha como eles, né, buscaram respostas bem diferentes. E, por fim, nós temos também aqui o Demócrito, né, que ele vai dizer que não era nem a água, nem o fogo e nem o ar, mas era o átomo. Ele já era cientista, ele já buscava, né, uma resposta. Ele vai dizer que o átomo, porque é um elemento que é indivisível. Então, esse átomo, ele deu origem a tudo que existe na natureza, a tudo que existe no corpo, nas formas, nos objetos. Por fim, esses filósofos se perguntaram e se indagaram sobre tudo isso, pessoal. Tudo que eles viam à sua volta na natureza, eles trouxeram para nós uma primeira reflexão filosófica. Por isso são os pré-socráticos, os primeiros a pensar filosoficamente sobre a origem do mundo, a origem das coisas e a origem do próprio ser humano também, por que não, né? Então, esses foram os grandes filósofos pré-socráticos. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então, vamos agora para o nosso checklist do nosso conteúdo dessa aula. Muito bem, o checklist dos conteúdos. Então, vamos ver aqui, né, quais foram os assuntos aí, fazer uma relação desses conteúdos, né, falando sobre os pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos que passaram a olhar para o mundo e trazer uma compreensão longe dos mitos, né, uma compreensão mais racional da realidade. Então, vamos ver aqui alguns temas importantes que nós vimos, que chama-se, por exemplo, arqué, né? A arqué, então, é o princípio originário de tudo. Então, quando você vê essa palavra, ela é muito importante, né, para entender os pré-socráticos. A palavra arqué, ela quer dizer princípio, a origem, né, das coisas, a origem de tudo. Então, nós vimos que Tales de Mileto, por exemplo, ele vai dizer que a origem, esse arqué, esse princípio originário de tudo, é a água. E o Heráclito vai dizer que não, Tales. O princípio é o fogo. Então, eles vão buscar esse princípio. E cada um vai dar a sua argumentação em torno desse princípio, né? Mas eles estavam na natureza, eles estavam no mundo, olhando para o mundo, para os fenômenos, né, que aconteciam no mundo à sua volta. Que esse mundo era chamado de physis. O que era a physis? A physis é tudo aquilo que é natural, é tudo aquilo que é observável ao nosso redor. Então, não é só a questão da natureza, né, dos objetos, das coisas, das plantas, do sol, do céu, do espaço. Não é só isso. Para os gregos, a physis era algo que fazia parte, era um componente que organizava tudo. Inclusive, o meu próprio corpo, o próprio corpo do homem, do ser humano, fazia parte da physis. Né? Então, por isso que ele buscou compreender como que era essa relação do homem com o ambiente, com a natureza. E o que os pré-socráticos, então, tinham como objetivo primordial, né, nas suas indagações? Eles tinham o seguinte, vamos ver, né, que eles vão falar sobre a questão do princípio. Era isso que os filósofos buscavam. Qual o princípio originário de tudo? Essa arqué. Então, nunca esqueçam disso, tá? Eles buscavam a origem daquilo que dava harmonia ao universo. Recorrendo para isso o quê? A natureza. Era tudo que nós tínhamos, porque a natureza é o que está ao alcance dos nossos sentidos, né? Então, eles eram
filósofos da física, filósofo do cosmos. Então, nesse cosmos, tudo acontecia. A noite e o dia, o quente e o frio, a primavera, né, e o outono, o verão, o inverno. Então, tudo isso aí trouxe para os primeiros filósofos, então, fazer as suas indagações de como que tudo isso acontecia e, o mais importante de tudo, qual era o princípio originário de tudo isso? Ou seja, de onde que vieram as coisas? De onde que veio uma planta? De onde que vem um raio? De onde que vem uma nuvem? De onde que vem o próprio ser humano? Então, para eles, nós estamos vindo de uma origem que parte, né, da física, que parte do próprio campo da natureza humana e da natureza como um todo, enquanto meio ambiente. Tá certo, pessoal? Beleza? Então vamos agora para a nossa dica. Muito bem, agora fiquem ligados aí nas nossas dicas. Aí nós temos 2 dicas para vocês sobre o conteúdo do que nós vimos na nossa aula, tá certo, pessoal? Então vejam bem, nós estamos falando dos pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? São os filósofos, né, gregos que vieram antes de Sócrates, né, na história da filosofia. O que esses filósofos pensaram? Primeiro, arqué e depois physis. São 2 palavrinhas da nossa dica de hoje. Arqué e physis, ou seja, o princípio encontrado na natureza. Então, resumindo, é isso, tá? Os primeiros filósofos buscaram o princípio encontrado na natureza. Que princípio é esse? Então, foi isso que eles desenvolveram através das suas reflexões sobre a física e sobre a natureza. Tá bom? Então, essa é a nossa dica 1. Vamos agora para a nossa dica 2. Anote aí. 2. Palavra pré-socrático. Eles queriam saber qual a origem das coisas. Então, a arqué e a physis era um ambiente onde eles viviam, na natureza, no mundo. E eles queriam saber qual a origem das coisas. Então, esse era o objetivo primordial e mais importante para os pré-socráticos. De onde vieram as coisas? De onde vem tudo isso? De onde vem o dia e a noite? De onde vem a chuva? Por que as plantas nascem? Então, tudo isso era importante para eles. E Tales de Mileto, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que tudo isso vem da água. A água é o princípio originário de tudo isso. De onde vem tudo isso? Heráclito vai dizer que era através do fogo. Porque o fogo, ele tem a capacidade de queimar, fazer as cinzas, e das cinzas as coisas vão nascendo, porque as coisas estão sempre em movimento, estão sempre se transformando, as coisas estão sempre se modificando. Então, para os pré-socráticos, a pergunta era: de onde vem tudo isso? Qual a origem das coisas? De onde que o ser humano aprendeu a viver nesse mundo? E mais ainda, para ele estar nesse mundo, de onde que ele veio? Através de que mistério foi esse? Tá certo? Então, essas são as nossas dicas para que vocês possam, então, fixar melhor ainda esses nossos conteúdos, tá bom? Beleza? Vamos agora para o nosso encerramento. Muito bem, pessoal, chegamos então aqui ao final, né, do nosso encontro com a filosofia, com o filosofar, através, né, do nosso conquistar. Agradeço a todos pela compreensão, pela participação, pelo empenho, né, e o compromisso com o conhecimento. E não esqueçam, né, de acessar nossas redes sociais através do CMEAN, do @Centro de Mídias _AM e o hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tudo bem? Então, valeu pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro Conquistar.